Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí pra vocês. Tenham um bom dia. Vamos lá para mais uma aula do nosso Pausa Ativa, em que a gente vai trabalhar aí a temática de mobilidade de membros superiores hoje, tá? Então, para fazer essa aula, a gente vai precisar de um material aí. No caso, a gente tá com uma corda aqui, mas vocês podem fazer com outro material se quiserem, né? Simular uma camiseta, uma roupa, até mesmo um cabo de vassoura, dá pra fazer alguns exercícios sim. Ou se não tiver nenhum material, podem fazer os exercícios sem ele, tá? Na parte de aquecimento ali a gente vai ter 5 exercícios, tá? Então eu sou o professor Bruno, vou estar falando para vocês e o professor Nicolas vai estar demonstrando esses exercícios, tá? Então para começar a gente vai começar trabalhando um pouquinho do punho ali, ó, fazendo um movimento de flexão e extensão de modo alternado, tá? Então pode deixar os dedos da nossa mão ali fechados, né? E a gente vai flexionando e estendendo o nosso punho de modo alternado. Então um deles fica para cima e o outro para baixo. Mais um pouquinho só. Aí pode relaxar lá um pouquinho. Agora a gente vai fazer mais um aquecimento para o nosso punho, que é o desvio unar e radial. Então com os dedos fechados lá, a gente joga o punho para fora fazendo desvio unar e para dentro fazendo desvio radial, tá? Então nesse exercício a gente tenta movimentar só o punho ali, ó, forçando bem a articulação tanto para dentro quanto para fora. Desse modo aí, e estimulando bem a região, tá? Então um exercício aí pouquinho mais tranquilo de se fazer, então só joga para fora, para dentro, às vezes causa até um certo desconforto aí na região, tá? Pode relaxar lá as mãos agora. Agora a gente vai apoiar as nossas mãos lá nos nossos ombros, ó, vai fazer um movimento lá de circundução, tá? Então gira o ombro bem lentamente lá, né, fazendo esse movimento de circundução, girando o ombro em torno do próprio eixo, para que a gente trabalhe bem essa articulação aí que une nossa clavícula ao nosso braço, tá? Então trabalha bem o ombro ali, né? Pode inverter o sentido agora, fazendo lá para trás, sempre trabalhando bem essa respiração, né? Então joga para frente, joga lá para trás, tá? Alternando. Exercício para nós trabalharmos essa articulação. Só mais um pouquinho. Aí pode relaxar lá um pouquinho, tá? O quarto exercício que a gente vai fazer também é pro ombro, tá? Então a gente vai posicionar nossos braços aqui na frente a 90 graus, vai abrir e fechar lá nossos ombros, tá? Então vai trabalhar juntamente com as nossas costas, fazendo um movimento de abdução e adução horizontal aí, tá? Então a gente abre e fecha, né, os nossos ombros como se tivesse fazendo aí até mesmo um voador, né, na academia. Então esse exercício bem semelhante aí, né, trabalhando bem nossas costas, abrindo e fechando bem as escápulas, né, relaxando aí nossos ombros. E para finalizarmos, então, a gente vai posicionar agora nossos braços ao lado do nosso corpo ali, fazendo um movimento de desvio lateral da nossa coluna, tá? Então a gente flexiona a coluna indo em direção ao chão, indo em direção ao tornozelo, tá? Sempre de modo alternado, fazendo para o lado esquerdo e para o lado direito, né? É importante salientar nesse exercício aí que não é nosso braço que faz força para baixo nem para cima, é a coluna. Então, quando a gente flexiona a coluna, o membro vai lá para baixo juntamente com o ombro e o outro vai para cima de modo alternado, tá? Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai pegar o nosso material de hoje, que é a corda, para fazer a parte principal, em que a gente tem aí 6 exercícios, tá? Então a gente vai começar lá novamente com a região dos punhos, agora de modo simultâneo, os dois fazendo a flexão e extensão, tá? Então segura ali com mais ou menos uma diferença, né, da ponta da corda pro meio, né? Tenta deixar uma sobra ali e que a gente flexiona e estende o punho segurando o nosso instrumento, que é a corda, tá? Então para cima e para baixo,
forçando bem ele lá, né? Trabalhando bem a musculatura ali, principalmente da região do antebraço próximo ao punho, tá? É um exercício bem tranquilo pra gente começar essa parte principal. Últimos 5 segundinhos. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai fazer um exercício segurando a corda pela ponta, tá? Que é o de circundução do punho. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de força, trabalhando bem a articulação ali, fazendo a mobilidade do punho, né? Fazendo esse movimento de circundução, consequentemente girando a cobra, né? Fazendo uma cobrinha ali com a corda, tá? Então esse é um exercício trabalhando bem essa articulação, tá? Com a mesma mão ainda pode inverter o sentido lá, fazendo para o outro, né? Pode fazer o movimento até de certa forma mais lento, né? Pra gente trabalhar bem essa região ali, pegando bem no nosso punho, trabalhando bem este braço direito por começo. Pode inverter lá a mão, então a gente vai fazer o mesmo movimento de circundução lá, só que segurando com a outra mão agora, tá? Mais um pouquinho só. Aí pode inverter o sentido lá, fazendo do outro lado, mesma coisa. Aí pode inverter o sentido agora. Então vamos para o terceiro exercício, que é o de rotação do punho, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai segurar nossa corda ali, ó, e vai girar nosso punho para dentro, vai girar para fora, trabalhando bem o punho, o braço, o ombro e o antebraço, tá? Então sempre girando bem ali para trabalhar essa mobilidade, tá? Então um exercício bem tranquilo de se fazer, né? Que a gente explora esses movimentos para dentro e para fora. Dessas articulações. Só mais um pouquinho, estamos acabando já. Aí pode dar uma relaxada nos braços lá agora. A gente vai focar em um exercício para os ombros agora, que é o de hiperextensão, tá? Então a gente vai posicionar nossa corda lá atrás dos ombros, vai tentar jogar ele lá para cima, fazendo um movimento de hiperextensão. Então a gente vai e volta, né? Fazendo este exercício, tá? Então joga os ombros bem lá em cima, no máximo que a mobilidade permitir, né? E a gente vai e volta, forçando bem aí nossos ombros, nossos músculos do deltoide. Só mais um pouquinho. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai focar ali nos ombros e nas escápulas, em que a gente vai segurar a corda ali na frente e vai elevar de modo alternado, tá? Fazendo elevação e depressão, tanto dos ombros quanto das escápulas. Então é um exercício que a corda serve de equilíbrio ali, de parâmetro, né? Pra gente fazer essa elevação e depressão. Então sobe e desce, sobe e desce. Só mais alguns segundinhos. Então trabalha bem a respiração nesse exercício. Aí, e para finalizar essa parte principal de mobilidade, a gente vai estender a corda lá na frente e vai fazer a rotação do tronco, forçando 2 vezes para cada lado, tá? Então a gente gira para o lado direito, né?
pela primeira vez. Na segunda vez a gente dá uma insistida tentando explorar essa mobilidade, tá? Da mesma forma que a gente vai girar para o lado esquerdo pela primeira vez e na segunda vez vai fazer a mesma coisa, insistir no nosso tronco, tá? Então, tenta explorar bem esta questão, trabalhando bem ali nossa região torácica, tá? Então vai e volta, vai e volta. Últimos 10 segundinhos. Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai deixar a corda de lado para fazer aí nossa parte final de relaxamento, que é simplesmente soltar nossos braços, balançar bem os punhos lá. Pode até fazer uma rotação de tronco, né? Deixando o braço bem largado lá, para que a gente relaxe aí nossos membros superiores que foram bem trabalhados, né? Já que a gente focou bem aí na região do ombro, na região do punho, né? E também trabalhou ali a área torácica com as escápulas e a coluna, tá? Então, solta bem aí, né? Trabalha bem a respiração pra gente finalizando nossa aula de hoje. Belezinha, pessoal? Então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de mobilidade, né? Deixa o like no vídeo do canal e também se inscreve nele, tá? E para você que é colaborador aí do TJ, na descrição a gente vai ter 2 links. O primeiro deles para validar a presença nessa aula e o segundo para vocês entrarem via plataforma do Teams nas aulas ao vivo, que elas acontecem todo dia às 14, às 15, às 16 e às 17 horas, beleza? Então por hoje foi isso, muito obrigado, valeu, até a próxima!